Olá, conversaremos agora sobre demonstrações possíveis para a contabilidade. Algumas dessas demonstrações, elas são extremamente relevantes para o processo de tomada de decisão financeira e são exploradas em uma série de outras nossas conversas. Nessa nossa conversa, temos então esse objetivo, quer dizer, apresentar as demonstrações possíveis na contabilidade, veremos as três principais e, na sequência, outras possibilidades de demonstrações. Sob o ponto de vista do processo de tomada de decisão financeira, quer dizer, a decisão tomada hoje que tenta capturar efeitos futuros, de um modo geral, essa decisão ela depende essencialmente de três grandes visões da contabilidade. E quais são essas três grandes visões? Primeiro, a visão do patrimônio, quer dizer, o que é, na verdade, essa visão do patrimônio? É a visão do quanto eu tenho e do quanto eu devo, quer dizer, a visão dos meus bens e direitos, que a contabilidade vai chamar de ativos, mas que a linguagem financeira costuma chamar de investimentos. Quer dizer, ativo é para onde eu destinei o meu dinheiro, né? Investimentos revelaria essa capacidade de geração de renda e riqueza futuro, mas que eu também preciso reconhecer o quanto eu devo, quer dizer, as minhas dívidas, e a partir daí, se de quanto eu tenho subtrai o quanto eu devo, eu chegaria no meu patrimônio líquido, quer dizer, aqueles recursos aí que pertenceriam de forma líquida aos sócios. Então, essa é talvez a primeira e mais básica visão que a contabilidade nos traz por meio de um relatório específico, que é o balanço patrimonial. A segunda visão que a contabilidade nos traz é a visão do resultado. O que é o resultado? O resultado é simplesmente o confronto daquilo que eu vendi, as minhas receitas de vendas ou faturamento, subtraídos de tudo aquilo que eu consumi para poder ter aquelas receitas ou faturamento. Esses consumos, também chamados de gastos incorridos, podem estar associados aos custos das vendas, o que eu consumi naqueles produtos, mercadorias ou serviços vendidos, ou eventualmente a despesas, gastos de natureza administrativo, financeiro e comercial. A terceira visão que a gente tem na contabilidade é a visão do caixa. Então, nessa visão do caixa, a gente está preocupado aí com uma parte do que existe na organização, que é o caixa, quer dizer, os recursos líquidos aí dessa organização, e essencialmente essa visão busca tentar entender quanto eu recebi, quais os ingressos, quanto eu desembolsei, quais as saídas de caixa, e a partir daí, quanto eu movimentei e qual é o impacto disso em relação ao saldo inicial, permitindo obter o saldo final. Essas três são as mais elementares visões que nós temos da contabilidade. Então, quando a gente vai tentar entender esses aspectos, sob o ponto de vista do patrimônio, aí eu preciso entender, na verdade, o que vai ocorrer entre tudo aquilo que eu tenho, os meus ativos, bens e direitos ou investimentos, o que eu devo e quanto nos sobra. Então, o que eu devo, capital de terceiros, e quanto nos sobra, o capital dos sócios. Uma parte do que eu tenho são os recursos líquidos, quer dizer, em dinheiro, equivalentes a dinheiro aí na organização, que nós chamamos do caixa. Tradicionalmente, esse relatório, o balanço patrimonial, ele é apresentado de forma segregada, onde de um lado eu coloco, na verdade, meus bens e direitos, depois eu apresento as minhas obrigações e, se dos bens e direitos eu subtraio as obrigações, eu obtenho aí os recursos do sócio, o patrimônio líquido, que eu construo essa apresentação. Poderia também apresentá-lo de forma empilhada, quer dizer, primeiro coloco meus bens e direitos e abaixo poderia então colocar tudo aquilo que eu devo e quanto sobraria aí para os sócios. No momento que eu faço isso, e se eu sei que esse relatório patrimonial é um relatório fotográfico tirado em um determinado instante, eu também tenho a possibilidade de apresentar esse relatório em um outro instante e a partir daí de tentar entender diferenças que vão existir entre essas duas fotografias, esses dois relatórios tirados em instantes diferentes. Se a preocupação envolve tentar entender como é que se deu essa variação dos recursos dos sócios,
Aí, possivelmente, eu preciso compreender isso por meio dessa visão do resultado. E o que é que o resultado vai alertar? Para o fato dos sócios estarem ficando mais ricos ou mais pobres por meio do resultado. E para calcular o resultado, aí eu teria a possibilidade de fazer um confronto entre tudo aquilo que eu vendi, as receitas, com tudo aquilo que eu consumi, os gastos incorridos, custos das vendas ou despesas. Quando eu faço isso, eu vou obter o resultado. Se o resultado for positivo, se as receitas são maiores que os consumos, isso quer dizer que os donos estão ficando mais ricos, o lucro vai ser refletido aqui. Se, por outro lado, as receitas são menores que os consumos, os donos estarão ficando mais pobres, os prejuízos também estarão refletidos aqui. Então, se esse primeiro relatório ele é chamado de balanço patrimonial, quer dizer, a fotografia do patrimônio em um dado instante, o segundo relatório, que traduz a visão contábil, é chamado de demonstração do resultado. Quando faz referência a um período de um ano passado, também podemos chamar de demonstração do resultado do exercício. Agora, se a nossa preocupação está em tentar entender as variações que ocorreram naquela parte aí do investimento mais líquido da organização, que é o caixa, aí podemos fazer isso a partir de um relatório específico que evidencia a variação desse caixa e que, por exemplo, num dos métodos possíveis, que é o método direto, poderíamos considerar quanto recebemos, quanto desembolsamos, a partir daí quanto movimentamos e qual é o impacto disso sobre o saldo inicial para que possamos então ter o saldo final. Quando construímos esse relatório, estamos então construindo uma demonstração do fluxo de caixa, especificamente nesse caso, pelo método direto. Esses três relatórios, eles são essenciais para poder analisar o processo de tomada de decisão em finanças. São tão relevantes que são explorados com detalhes e cuidados ao longo aí de uma série de outras conversas nossas. Indo adiante, outras demonstrações poderiam ser apresentadas também nesse elenco de relatórios e conjuntos informacionais gerados pela contabilidade. Uma outra demonstração é a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, que tem o objetivo de evidenciar o que está na sua própria definição, quer dizer, apresentar como é que a nossa conta de lucros ou prejuízos acumulados, de fato, ela é composta. Então, a partir de uma série de movimentações em cima do saldo anterior, podemos então compor esse saldo final. Outra demonstração possível seria a demonstração do valor adicionado. Qual é o objetivo dessa demonstração? A empresa apresentar qual valor adicionou no período. Então, a partir de uma série de movimentações similares a obtido aí no resultado, ela chegaria então nessa ideia do valor que ela conseguiu adicionar e depois como é que ela então distribuiu esse valor, seja para o seu pessoal, seja para tributos aqui apresentados, seja para remuneração do capital de terceiros, ou seja para remuneração dos capitais próprios. Então seria uma ideia de entender como é que esses recursos aí foram movimentados a partir desse olhar do valor adicionado. Um outro conjunto de informações estaria apresentado por meio das notas explicativas. O que seriam notas explicativas? Seriam explicações pormenorizadas do conteúdo de determinadas demonstrações apresentadas pela contabilidade. Então, teria esse objetivo de fornecer informações adicionais. Num exemplo real de uma empresa aí da área de química e petroquímica, a Lei Queiroz, ela, em conjunto com as suas demonstrações contábeis, ela apresenta esse relatório de notas explicativas. O que a empresa traz nesse relatório? Uma série de informações adicionais sobre fatos, atividades que repercutem sobre os números apresentados nas demonstrações. E a partir daí, esse conjunto vai estar presente lá nas suas notas explicativas. Uma outra demonstração mais contemporânea, talvez nesse contexto de informações de ESG, quer dizer, de meio ambiente, sociais e governança reforçado, seria o relato integrado.
qual seria a característica desse relato integrado? Tentar apresentar um olhar que vá além das informações contábeis. Nesse exemplo apresentado, um exemplo da Itaúsa, empresa controladora do Banco Itaú, aí nós temos, por exemplo, nesse relato integrado, uma série de preocupações que vão além da visão contábil. Então, a empresa, ela chamando a atenção para o seu processo de criação de valor, como é que esse processo aí se dá, quais preocupações associadas à sustentabilidade, a interesses outros não necessariamente refletidos em relatórios contábeis. Essa preocupação, ela pode ser vista aí na própria forma de construção desse relato, que é, na verdade, uma visão mais contemporânea de apresentar informações nesse contexto de enfatizar ESG, aspectos de meio ambiente, quer dizer, sociais e de governança. Com isso, esperamos então ter alcançado os objetivos propostos. Esses objetivos envolviam apresentar as demonstrações possíveis para a contabilidade. Bons estudos!